Boa tarde, meu nome é Ricardo Santos, fui primeiro presidente da Associação Docentes da UER e me convidaram para fazer esse relato, principalmente do ponto de vista da vivência, e que se levou, ou das vivências que foram levadas à formação da nossa associação docente, hoje o nosso sindicato também, né? Eu comecei a prestar atenção na política com 13 anos de idade, e isso tem um certo valor na história posterior que vou contar, com a Rede da Legalidade de Leonel Brizola. A importância disso é que mais tarde nós entramos como críticos do Brizola na questão das eleições diretas, que foi um fator de grande mudança na universidade. Depois veio o golpe de 64. No golpe de 64, meu irmão foi perseguido, se alojou inicialmente na Serra, fugindo. Ele era fundador do Partido Socialista Brasileiro, então exerceu uma importância na minha formação política. Nessa ocasião, teve um episódio rápido contado, que eu fui, dentre os familiares, eu tinha que ir a Nilópolis, onde eu nasci, e onde meu irmão morava, e estava foragido de lá, para fazer uma limpeza no apartamento. E nessa limpeza eu encontrei a formação do PCB, que na verdade era o PCdoB, de Astrodildo Pereira. Encontrei o resumo, que era muito difícil de compreensão, do Capital, do Marx, né? E encontrei um disco do CPC da UNE, cujo até hoje em dia eu ainda lembro de muitas das músicas, tanto que eu ouvi músicas Somos Subdesenvolvidos, né? E outras músicas que se fazia no Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes. Saí de lá, né, da casa do meu irmão, que ficava nos fundos de uma residência que nós alugávamos, que era a parte da frente. Saí de lá e um turco de nome Jebe, ele me perguntou, mas cadê o Gastão, que é o meu irmão, né? Eu digo, o Gastão está... eu vim aqui justamente para saber. Bem, Gastão estava em casa, né? Eu estava ali apenas para retirar o material. Saí de lá com os 3 livros, com 38 na cintura, que eu tinha 16 anos, o 38 era para levar, para tirar dali, né? Para limpar o local, em pleno pós-64. Entreguei ao meu irmão, quando eu entreguei fora o 38, ele me deu todo o resto de presente, né? Então, o 38 foi dado outro destino, né? Não sei o que meu irmão tinha a ver com o Grupo dos 11, mas ele falava muito no Grupo dos 11, ele nunca me contou, né? Então, eu tive essa liderança dentro de casa. É a primeira questão que eu gostaria de referenciar. A segunda é que eu saí aos 12 anos para Niterói. Eu saí aos 12 anos para Niterói, e isso talvez não tenha uma importância, mas aí é que se deu a Rede da Legalidade. Eu ouvia muito Brizola Ondas Curtas, né? E ali eu aprendi a admirar aquele cara. Via ele no jornal, com a metralhadora na mão, fazendo resistência armada. Tudo isso teve um impacto na minha adolescência, na minha infância e tudo mais. Cortando isso, eu entrei para a Faculdade de Medicina já com 18 para 19 anos. Eu fiz Faculdade de Medicina na Faculdade da Praia Vermelha, UFRJ. Ainda entrei como antiga Faculdade Nacional de Medicina, depois passou a Faculdade de Medicina da UFRJ. Nessa fase, eu tive problemas de insegurança psicológica, né? O tal mental hoje que todo mundo fala aí, os atletas. E eu tive 3 consultas com um psicanalista, o nome dele casualmente era Jaime Grabois. Não houve nenhum...
casualmente eu fui conhecer e me tornar amigo, e às vezes até dormir na casa futuramente dele, de Jaime Grabois. Foi Jaime Grabois que mais tarde me apresentou a João Amazonas. Nada disso influenciou na minha decisão de militância política, né, porque eu discuti com os dois grandes grupos políticos que haviam na universidade, para fazer uma escolha segura. Eu discuti com o PCB e eu discuti com o PCdoB. Eu sou militante, não posso esconder isso, hoje eles são legais, mas naquela ocasião não éramos clandestinos. Se dissessemos isso, éramos presos, e eu acabei sendo preso mais tarde. Então, entrei na faculdade e adquiri a experiência da luta nas condições que se podia travar, né? A luta do calabouço, a morte de Edson Luiz, pequenas lutas como fazer um cineclube e organizar o cineclube, em torno do cineclube criar um grupo de estudos, discutir materialismo dialético e, daquela forma, organizar a militância para a luta, né? Então, minha experiência de universidade foi muito em termos de reorganização partidária, né? E de pequenas lutas, não tínhamos condições de travar grandes lutas. Na realidade, surgiu no meio disso uma grande luta, que era a questão do Araguaia, né? Então, a questão do Araguaia, ela surge solicitando aos seus militantes que se colocassem à disposição do Comitê Central para eventuais transformações, que a questão da guerrilha estava amadurecendo, né? E nessa fase foi elaborado um documento chamado Guerra Popular, Caminho da Luta Armada no Brasil. E esse documento, a capa dele foi feita em serigrafia, muitos exemplares, a parte mesmo de texto, nós fizemos em serigrafia, dentro da Faculdade de Medicina da UFRJ, na hora que estava completamente vazia. Nós permanecíamos lá e teve uma outra pessoa muito mais importante nesse trabalho do que eu não tenho autorização para... Muito meu amigo até hoje, ontem mesmo nos falamos, né? É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por toda a qualidade do trabalho que ele tinha. Então, toda a qualidade do trabalho de serigrafia, eu aprendi ali. Eu só apenas sugeri uma qualidade de trabalho melhor, porque eu acho que aquilo atraía as pessoas também, né? Então, os documentos do partido passaram um pouco a ser elaborados pela gente. Sexta Conferência, Guerra Popular e alguns outros, o JP, União da Juventude Patriótica. Essa foi a minha experiência universitária, né? Muito bem, quando houve essa questão do partido chamar e dizer você vem ou não vem, se coloca à disposição ou não. Eu era assistente, eu era o primeiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu era o secretário político, havia comitês universitários, né? Comitê Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Comitê Universitário das Universidades e Faculdades do Rio de Janeiro. Eu era o primeiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o segundo da Universidade Geral. Acima disso tinha um regional do partido. Então, estou descrevendo para você o que é a realidade, que é um quadro de militância. Eu era um quadro militante. Dividia isso com a minha formação em medicina e com a minha formação em ciência, né? E acabei optando pela formação em ciência, embora goste muito da área médica e vinha experimentar também a área médica. Muito bem. Estava falando exatamente, me perdi. Você estava pegando essa trajetória... Dentro da faculdade, né? Muito bem, dentro da faculdade foi essa experiência, luta. Nosso centro acadêmico foi fechado, centro acadêmico, né? Tivemos no primeiro ano um presidente, né? Ele foi secretário de saúde, todo mundo sabe disso, o José Carvalho de Noronha, foi da UERJ, Instituto de Medicina Social da UERJ, foi fundador também da Associação Docente, né?
assinou lá e deu muitas contribuições. Então, veja, dentro desse contexto, eu não fui para o Araguaia, eu fiz uma opção de ficar no partido como apoio da cidade. Então, primeiro, eu não me sentia confortável em dar assistência a outras bases, como era o primeiro no nível e segundo no outro, eu tinha que ir nas reuniões das bases para trazer as orientações do partido. A orientação do partido era coloque-se travar a luta de ideias, né? Ninguém era forçado a nada, para que as pessoas se colocassem à disposição do partido, né? Mas eu não estava. Então, eu tinha uma mãe doente, né? Eu tinha uma companheira, Vera Lúcia Cá, que apresentou durante o estresse desse período uma disritmia temporal, que tinha muito a ver com a doença da mãe dela, que era esquizofrênica. Depois ela morreu cedo, Vera foi... estudou medicina alternativa, né? E foi considerada uma excelente médica, mas morreu cedo, teve presa também, não imediatamente após a minha prisão, mas bem depois eu consegui. Uma circunstância que protegeu a Vera durante o tempo. Ela era homeopata, era considerada uma das grandes homeopatas na época. Né? Foi preso por conta da militância. Da militância, ela era militante também. E moramos juntos. Eu ainda na faculdade, fui a primeira pessoa com quem eu morei junto, mulher. Eu primeiro morei num aparelho que ficava aqui na Viveiro de Castro, 54.407, e que eu não sabia que era aparelho. Eu estava procurando um lugar para... Cheguei lá, era o pessoal do PCBR, maioria revolucionária do PCBR, que estava aderindo ao PCdoB. Né? Então, eu cheguei lá e não sabia de nada. Fiquei lá e acabei conversando, mesmo estando ali no aparelho que era futuramente foi transformado no aparelho PCdoB, a base da medicina foi formada naquele aparelho, eu estava morando lá. Eu procurei discutir com dois partidos. Inclusive, ficaram muito chateados comigo, o pessoal do PCB, porque eu não avisei nem a um nem ao outro que eu estava discutindo com os dois. Eu não podia avisar, até porque era a circunstância que a gente vivia naquela época, quanto menos informação, melhor. Né? Muito bem, então isso aí é um pouco da minha vivência, vamos dizer, universitária. O que aconteceu quando eu disse não, eu não estou em condições, eu quero sair da direção do partido. Eu quero continuar no partido, mas eu quero sair da direção do partido. Ou seja, eu não tive peito e não tive circunstâncias também, mas eu acredito que eu tinha muita ligação também com a minha profissão que me impediram de ir para o Araguaia. Tá? Essa é uma questão que eu não sou guerrilheiro, nunca fui, nunca pretendi ser um cara da ciência e talvez um médico que não cheguei a ser do ponto de vista de clinicar, né? De clinicar. Mas todos os meus trabalhos estão dentro da área médica. Qual que era a especialização? Hein? Qual que era a especialização? A minha especialização foi, inicialmente, eu fiz mestrado em Biofísica e Fisiologia, funções dos órgãos e tudo mais. Depois eu fiz doutorado em psicofarmacologia, porque surgiu uma oportunidade, isso era muito, na época, havia muitos grupos se desfazendo, né, dentro das universidades e muitos grupos se refazendo. Né? Então surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar na Faculdade de Medicina Souza Marques. Eu queria trabalhar com comportamento. A esposa de um farmacologista trabalhava com comportamento, era uma canadense, doutora Ruth Gruncourt. Ela estava no Brasil, né, e depois se separaram, ela voltou para o Canadá, tentaram me levar para o Canadá, eu não quis ir porque era a época da anistia, eu preferi ir para São Paulo e fiz o doutorado em psicofarmacologia com o professor Carlini. O professor Carlini é a pessoa dos canabinoides,
e da maconha. Né? É um maior especialista, na minha opinião, né? Que já tivemos nessa área. Foi ele que estabeleceu, há muito tempo, na década de 70, eu ouvi, quando eu cheguei lá em 80, já ouvi o Carlinhos falando que tinha experiências clínicas e pessoas pedindo a ele que usasse os canabinoides, né, para tratar epilepsias resistentes a outros medicamentos. Cartas, ele me mostrava cartas da pessoa, ou da mãe da pessoa, do coisa, e de Ricardo, aqui, ó, não consigo atender, porque no Brasil é proibido o uso disso. Né? Então ele fez um experimento simples, ele pegou camundongos, injetou solução controle num grupo e induziu com um choque elétrico que é aplicado na cabeça, induziu convulsões no grupo controle, então a convulsão obtém com esse grau de eletricidade, com esse nível limiar de eletricidade, e pegou canabinoide, não foi a maconha toda, talvez tenha feito a maconha toda, não tenho lembrança, mas ele pegou canabinoide, se separava aquilo, né, e injetou no outro grupo e protegia, ele não tinha convulsão. Então o trabalho inicial foi esse. E ele chegou até a fase clínica. Né? Esse cidadão, que eu considero um dos maiores farmacologistas brasileiros, foi meu orientador. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele. Era uma pessoa. Doutorado. Né? Doutorado na Escola Paulista de Medicina. Tá? Eu voltei de lá e foi quando houve a reativação das DUERJ. Eu escrevia de lá, querendo notícias sobre as DUERJ, tudo, para o Luiz Fernando Magalhães Couto, que era foi da diretoria provisória também. Era um professor da Faculdade de Direito, talvez ainda esteja aí disponível, né? Foi uma pessoa também importante. O Luiz Fernando dizia, não, Ricardo, você escreve, mas nós não estamos... A coisa aqui não está andando. Né? Mas só para entender, você estava na primeira diretoria... Eu estava já estou falando do período de São Paulo, mas eu vou voltar à primeira diretoria, eu não estou excluído. Eu estou adiantando algumas coisas em função das pessoas que vão surgindo. Né? Então, vamos lá. Saí da faculdade, fui preso em 73, né? Fiquei 18 dias no DOI-CODE, dentro daquelas condições, peguei 2 processos, um na primeira auditoria do Exército, que foi julgado em 75, o segundo em 1977, do Superior Tribunal Militar. Fui absolvido nos 2 por absoluta ausência de provas. A acusação, tentar reorganizar o Partido Comunista do Brasil, que, na verdade, reorganizamos, apenas eles desorganizaram e desmontaram, né, com maior facilidade do que a gente tem. Mataram várias pessoas, eu tenho vários amigos mortos. Né? A primeira coisa que me ocorreu quando eu fui preso, nu e de capuz, dentro da sala do DOI-CODES, nu, eu não estava me protegendo, né? Foi a pergunta, nome, eu digo Ricardo Santos, codinome, eu digo o que se trata. Né? Olha aqui, Wilson, se você tiver codinome, depois a gente descobrir que você tem codinome, você vai levar um piau que você nunca mais vai esquecer na vida. Aí, pá! No meu saco, um chute. Eu não tinha como defender, né? Aí eu dormi na geladeira naquela noite e segui o seu processo todo. Né? Eu tenho a consciência tranquila de não ter incriminado ninguém. Eu tive a oportunidade de ser um dos últimos a ser preso dentro da linha de que vinha de queda dentro do Rio de Janeiro. E aí eu ia conversando com um, o outro pedia para falar comigo, dizia, Ricardo, perguntaram para você isso. Então eu montei a história. Ele encapuzado só naquele momento inicial. Encapuzado só no momento inicial. Né? Depois faziam diversas ameaças e você ficava num lugar rebaixado, que você não podia se esticar, cheio de sangue na parede, inscrições, etc. Aquilo que o Sobral Pinto foi meu advogado, ele disse,
Eu, com a cara de preocupado, falando com ele no primeiro contato, ele disse, doutor, você sabe que, não sei se ele me chamou de doutor, você sabe muito bem que todo mundo sabe o que é que se passa lá dentro. Né? Todo mundo sabe. Então, vou dizer, eu não tive um tratamento para ser real, nem quero entrar nessa, que tenham essa visão, de que eu fui super torturado, como, por exemplo, amigos que eu tive em São Paulo, Amelinha e Teles e Crimeia. Amelinha, Teles e Crimeia foi uma tortura que eu reputo como das mais brabas, porque foram torturados na frente dos filhos, no pau de arara, você está entendendo, fazendo coisas absurdas ali, nus diante dos filhos. Né? Conhecia os filhos dela, frequentava. Quando eu fazia o doutorado, eu ia à casa de Teles e de Amelinha e conversava com Crimeia. Eu colhi depoimentos de Crimeia antes de eu fazer uma viagem ao Araguaia. Eu fiz uma viagem de 1 mês ao Araguaia. Então, quer dizer, portanto, antes da criação das viagens, eu já pretendia ir ao Araguaia e pedir isso ao João Amazonas. Só para deixar isso claro agora. Né? Só fui em 81. Tá? Então, nós não tínhamos ainda as UERJ fundadas. A UERJ foi fundada em 7 de maio. Muito bem, essa é a minha experiência inicial. Fui absolvido na segunda instância. Eu fui chamado para farmacologia, não havia concurso na UERJ na época. Eu era professor da Sousa Marques, né? A mesma pessoa que me convidou para a Sousa Marques me indicou para assumir a farmacologia na UERJ. Ao mesmo ano que eu tive o julgamento da primeira instância, na primeira auditoria do Exército, eu defendi meu mestrado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, no Fundão. Né? Eu sou da última turma de 72 formada na Praia Vermelha. A partir daí, as turmas passaram a ser formadas no Fundão. Né? Então, essa é a minha formação antes de eu entrar na UERJ. Eu estava na farmacologia, na Faculdade de Medicina Max, surgiu a prisão, saí da prisão, não tinha mais atestado ideológico. O que aconteceu? No ano de 75, isso foi 73, né? No ano de 75, eu fui indicado para o UERJ. Por que o UERJ? Porque o UERJ não pedia atestado ideológico. E era indicação, não tinha concurso. Se tivesse concurso, você teria atestado ideológico naquela época. O concurso depois foi introduzido por pressão nossa, inclusive. Existia um atestado ideológico? Havia um atestado... Não. Atestado ideológico é o seguinte, você tinha que, para ingressar no serviço público, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era o meu caminho natural, que era a minha ambição, era ser professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu teria que ter um atestado do DOPS, do Serviço de Segurança Pública, que era apresentado à universidade para poder fazer o concurso. Senão, não tinha. Então, era um atestado ideológico mesmo. Esse é comunista, teve esse processo assim, papapá. Não, você não tendo um atestado de livre e nada consta, você não entrava no serviço público, em nada. Né? A UERJ não pedia isso. Talvez porque a UERJ tivesse, naquela época, um serviço da Escola Superior de Guerra, né, muito particular. E é muito interessante que havia uma disciplina, estudo de problema brasileiro, você já deve ter ouvido falar muitas vezes, e quem dava aula no lado da farmacologia, onde eu passei a trabalhar lá em 75, eles davam aula no anfiteatro, que era da farmacologia, né? Outras disciplinas usavam, mas o estudo do problema brasileiro passou a ser dado ali, e o general ia fazer xixi no banheiro da farmacologia. De vez em quando, então, eu entrava no banheiro, encontrava um general lá e eu saía imediatamente. Não ficava, me dava um ático. Né?
Generais mesmo, não estou exagerando, não. Deve ter tido outras patentes, eu não ficava olhando quem é que dava aula de problema brasileiro. Mas encontrei com pelo menos dois generais, não me lembro o nome, mas um eu acho que teve uma disputa com o Geisel, né, na época, não foi aquele outro maior, foi um secundário. Então, o ambiente da universidade era um ambiente com grande presença, quase que uma filial da Escola Superior de Guerra, né? Então eles se julgavam, vamos dizer, muito fortes, não havia necessidade de você pedir um atestado ideológico. Essa me pareceu a interpretação mais real para aquele momento, né? Muito bem, eu comecei a trabalhar lá, assumi a responsabilidade da disciplina de farmacologia e depois eu comecei a contratar pequenas pessoas. Aí surge as DUERJ, né? Eu fui formando equipe. Foi me dada essa atribuição. Eu não tinha ido ainda para São Paulo, eu estou com mestrado só em biofísica e em fisiologia. Quando eu fui trabalhar na Sulamac, eu digo, mas eu não sou farmacologista, o Guilherme. Guilherme me convidou. Guilherme Soares Curti. Ele era marido da canadense que me orientou o meu mestrado, né? Ele disse, Ricardo, não tem problema, a gente vai te ensinando, vai te preparando e tal. Então, quando eu fui para a UERJ, eu já tinha 2 anos de pré-preparo, vamos dizer assim, de farmacologia. Eu me lembro que a primeira aula foi antialérgico, antihistamínicos, eu fiquei de pescoço duro com o microfone, eu tive um torcicolo e de tanta tensão que era você entrar dentro de um assunto que você dominava apenas, eu tinha me preparado, o Guilherme gostou muito da aula, corrigiu uma ou outra pequena coisa, mas era entrar numa seara que você ainda não conhece, né? Depois da intimidade, fui fazendo aulas práticas e tudo, e passei a fazer ciência em farmacologia. Tanto é que fui trabalhar com o maior farmacologista que eu considero do país, na área que eu queria trabalhar, que era a parte de comportamento, psicofarmacologia, né? Então, eu me formei como doutor em psicofarmacologia e eu tive que pausar meu serviço na segunda diretoria para defender minha tese, né? Isso ocorreu durante o primeiro, é uma coisa que eu não entendo porque nunca fizeram o segundo, fica aqui a sugestão, foi feito por iniciativa do reitor Ivo Barbieri, eleito diretamente, aliás, não, ele estava como vice-reitor na ocasião, né? Quem assumiu as DUERJ foi o Luiz Fernandes, foi na segunda diretoria. Depois a gente vai voltar para a criação, né? Então, ali houve uma discussão geral da UERJ, eu tive que me retirar para redigir e infelizmente, não participei desse evento. Bom, o que acontece na criação das DUERJ? Mais ou menos no início de 78, final de 77, início de 78, lembra? Eu fui absolvido em 77 do Superior Tribunal Militar. Em 78 eu estava na militância. Voltei à militância e voltei à militância dentro da UERJ. O que acontecia no contexto social? Que foi o que nos levou acontecia um processo de reorganização geral, sindical, né? Havia uma reorganização geral nas universidades de entidades estudantis e principalmente de docentes, por incrível que pareça. Então, haviam as ADEs. Aqui no Rio era muito ativa a ADPUC. Eu via, acompanhava no Jornal do Brasil, à época, a ADPUC, né? Muito posturas de luta, muito posturas de esquerda, né? Havia em São Paulo a ADUSP, Associação de Docentes da USP. E chegam, eu convido para trabalhar lá na equipe um professor da Fluminense, e ele vem e diz, olha, Ricardo, eu sei da sua interesse em política, lá estão formando uma COAD, uma Comissão de Organização de Associação Docente.
Né? Por que vocês não formam aqui? Eu digo, tá aí uma coisa, eu quero saber sobre isso. Ele disse, inclusive vão fazer um encontro no final de 78, né? Que vai ser o primeiro encontro nacional de associações docentes e COADs. Você pode registrar aqui pelo UERJ uma comissão de organização que, como COAD, COAD UERJ, né? Seria, o natural seria COAD UERJ. Aí eu pesquisei, fui ver, havia já a do UERJ, a Associação dos Diplomados da UERJ, e tinha assento no Conselho Universitário. Tá? Aí o que nós vamos fazer? Passamos a fazer COAPUERJ, Associação de Professores da UERJ. Então a APUERJ, que é o nome da pelega, era o nosso nome inicial, que eles roubaram. É incrível, mas essa é uma história muito interessante. Inclusive, não sei porquê, né? Não sei porquê, mas havia luta pelo poder. Nós não tínhamos noção de que tudo que estava acontecendo ali a partir de 79 tinha um jogo de reitoria no meio. Então, para mim, que era novo na universidade, eu acho que para os outros colegas também que participaram da COAPUERJ, né, já vou falar sobre a constituição dela, nós não tínhamos noção dessa realidade um tanto. Nós éramos novos, né, e isso era coisa que se decidia lá em cima, não decidia-se como passou a se decidir depois no voto direto, etc. e tal. Então, veja, nós começamos a organizar a COAD. Quem foram as primeiras pessoas a participar? Uma dúvida. Quem que deu essa sugestão? Você falou que foi um colega seu que era da UF? Paulo Santos Rodrigues. Tá, só para ficar o registro. Paulo Santos Rodrigues foi um colega que eu levei. Depois ele saiu da UERJ, mas ele deixou esse benefício lá, que foi a informação que ele trouxe. Perfeito. Ele nem participou. Mas ele, não foi, nem foi a fundação, não. Foi uma sugestão. Foi um encontro, assim, ele foi lá para dar aula de farmacologia. Eu chamei para ele dar aula de farmacologia. E ele me deu a informação, apenas. Depois eu obtive dele também cópia do estatuto, entendeu? Obtive cópia do estatuto da ADPUC, obtive cópia de estatutos da DUSP. Que a partir desse nós começamos na comissão de organização da APUERJ, fizemos um anteprojeto de estatuto, discutindo, modificando, entendeu? Democraticamente, nós tínhamos uma comissão de organização da APUERJ. Essa comissão, inicialmente, fui eu, Valdinei Lima de Oliveira, Antônio Carlos Campos de Carvalho, nenhum dos dois permanece na UERJ. Antônio Carlos é um cientista que foi ligado, inclusive diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, depois está trabalhando, eu acho, ainda na área de cardiologia, né? Valdinei Lima de Oliveira está aposentado, um clínico geral, foi chefe de clínica do Hospital da Lagoa. Aristides, professor de fisiologia, nunca mais tive notícias do Aristides. Essa foi a primeira. O Paulo participou de o Paulo Santos Rodrigues participou de uma ou duas reuniões e depois desapareceu. Não constituiu a comissão, mas participou de uma ou duas reuniões. Depois nós chamamos o Antônio Augusto Quadra. Antônio Augusto Quadra é uma personalidade muito interessante, um grande amigo meu, ele frequentava a Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, né? Era uma pessoa também com problemas psiquiátricos, mas uma inteligência brilhante, né? Escrevia como poucas pessoas. Mas ele tinha algumas coisas também, do ponto de vista de certos que eu atribuo defeito. Nós tivemos uma discussão na época. Então ele passou a fazer parte da comissão de organização, veio o Bruno Alípio, né? Bruno Alípio foi meu professor, José Eustáquio Bruno, perdão, Bruno Alípio é meu professor de histologia. O José Eustáquio Bruno
E nós tentamos contactar o pessoal do campus, porque estava restrito ao campus biomédico. Nós nunca tivemos um problema no campus biomédico, assim, não pode reunir, não tem sala, vocês estão proibidos de fazer isso. Houve, às vezes, restrição a discursos. Chegaram para mim uma vez e disseram, não, olha, então o professor está com um discurso muito radical, assim não dá, é melhor baixar o tom, senão nós não vamos poder permitir reuniões, né? Porque isso bate, a reitoria cobra, etc. e tal. Então, houve isso, eu conversei com esse professor e disse, olha, vamos tentar moderar um pouco, senão a gente forma uma barreira, né? Mas nunca tivemos, pelo contrário, ali foi o campo fértil para o nascimento das UERJ. Nós não tivemos o apoio da enfermagem e da odontologia, que foram terrenos da ApoERJ. Foram terrenos da futura ApoERJ, né? Já não era CoApoERJ. Como é que foi o processo de formação Quer dizer, chegamos a um texto de estatuto e passamos então a pedir sala à reitoria. Eu conversava muito com o Roberto Alcântara, que hoje dá nome ao Instituto de Biologia, Roberto Alcântara Gomes, e dizia, Roberto, como é que você acha que eu devo, quem que eu acho que eu devo procurar, que a comissão deve procurar, para pedir uma sala? Ele disse, procura o SGARB. O SGARB era Fernando SGARB Lima, que eu conhecia de garoto, porque eu fui do colégio de aplicação. Então, essa turma que dirigia um pouco ali era a turma de colégio de aplicação também, né? Eu fui aluno do colégio de aplicação da UERJ. Muito bem, eu cheguei lá, me apresentei ao Fernando e disse, que bom encontrar você aqui, eu sou irmão da Alda, minha irmã era orientadora educacional do colégio de aplicação. Aí tentei formar com isso o clima de amizade e pedi, nós estamos fazendo uma associação, eu queria uma sala. E nessa brincadeira ele disse, olha, eu vou ver, vamos discutir isso e você volta aqui e tal. Eu digo, tá bom. Esse foi o primeiro contato. Depois, ao voltar, ele disse, olha, tem coisa aqui, você procura o Ayrton da Química para a gente formar uma associação, né, em que a gente possa discutir os cargos, possa discutir. Essa foi né? Mas procura o Ayrton. Ou seja, ele não estava assumindo diretamente a proposição exatamente, mas sugeriu isto, né? Eu disse, professor, tudo bem, eu posso procurá-lo, tal. Eu não procurei, não. Voltei e falei com a comissão de organização. Eles disseram, não, vamos continuar pedindo sala, né? Então, eu fiz umas 3 ou 4 vezes lá procurar sala. Professor, acho que não está... A gente já tem uma proposta, a diretoria vai ser eleita, né? Nós queríamos apenas a sala. E disse, procura o Ayrton. Aí ficou muito claro que o Ayrton era diretor da Química, que o Ayrton iria montar a chapa, provavelmente. Surgiu, pelo Antônio Augusto Quadra, a sugestão, disse, uma pessoa que entende muito do Estatuto da UERJ, o velho Estatuto da UERJ, que já não existe mais, existe historicamente, de que você forme a associação benfeitora do corpo docente, porque está prevista no Estatuto. Associação ABCD era o nome da associação. Associação Benfeitora do Corpo Docente. Eu virei para ele e disse, isso é pelegade. Você está sendo pelego? Ele disse, não, eu pelego? Não. Né? Então abandonou a ideia logo na saída, mas ele viu, talvez sinceramente, como um caminho, né? Mas eu digo, não, a nossa associação não tem nada com isso. O clima geral da sociedade era de reorganização, o clima geral permitia você avançar mais, né? Não tinha necessidade de você falar nesses termos, né? Muito bem, até que a comissão me questionou, disse, Cátia, você não está exagerando? E não está meio paranoico esse negócio, né? Ele não quer dar sala. Não é possível que ele não queira dar uma sala. Eu digo, tá bom, se vocês acham que eu estou exagerando, eu vou fazer o seguinte, marquem uma reunião e vocês vão lá. Né? Eu não vou. Eles foram, voltaram e disseram, o cara está querendo pelegar a associação. Né? O Bruno foi,
o Valdinei foi, o Antônio Carlos foi, não sei, não me lembro mais. Esses 3 foram. E conversaram com o Fernando de Garbi Lima e chegaram e disseram, você tem razão. Então, a partir dali, nós convocamos a Assembleia para fora. Você tinha que fazer, pela lei, 2 editais em jornais de grande circulação, com os dizeres. Nós botamos com a Apoerj, Assembleia de Fundação, 7 de maio de 1979, na sala 91, se não me engano, da Associação Brasileira de Imprensa. Né? O que acontece, para surpresa nossa? Surge nos jornais no dia seguinte a seguinte edital. A fundação da Apoerj fica antecipada para o dia 3 de maio de 1979, no auditório 71, que era da Faculdade de Direito, na universidade. Aí, Roberto liga lá e diz, Ricardo, o que vocês vão fazer? Eu digo, nós não temos o que fazer, nós vamos lá e vamos falar. Vou reunir a comissão e vamos falar. Nós reunimos a comissão, redigimos um coletivo, um pronunciamento, eu modifiquei algumas coisas na hora, porque na emoção você não consegue ficar preso, né? Fui escolhido para falar, é bom que se diga isso, eu não tinha projeto de ser presidente, meu projeto era organizar, porque eu tinha um projeto em São Paulo. Né? O que houve nisso aí? Eles roubaram o nosso edital, roubaram o nosso nome, e nós fomos no dia 3 de maio lá, em comissão. Me lembro que dessa vez ainda estava Antônio Carlos Ferrão, já falecido, Aristides da Fisiologia, que eu não me lembro o sobrenome dele, professor Aristides, muito inteligente, né? E teve uma atitude muito, lembrou a todo mundo ali, rabisca o nome no final que a gente saiu, porque a gente era obrigado a assinar para poder falar. E aí é só o Ricardo que assina, todo mundo não é a comissão, então todo mundo assinou ali, alguns não assinaram. Né? Se mantiveram, eu assinei, né? E pedi a palavra. Estava o Arnaldo Nisquier, que era secretário de Educação do coisa, e o Evanildo Bechara, que é uma pessoa que eu admiro até hoje muito como professor de literatura portuguesa, né? Dentro dessas condições, mas ali, e o Nisquier eu conheci também, garoto, ele era uma pessoa socialista, o irmão dele foi um dos maiores comunistas. Eles estavam participando da... Eles estavam participando de uma coisa que tinha a presença do governo, tinha a presença da reitoria e tinha a nossa exclusão. Se nós quisermos, já tinha diretoria pronta, tá? Já tinha diretoria pronta, estava tudo impresso, tudo feito, outro estatuto imposto, não foi um de estatuto que... Eles não levaram o estatuto para discutir. Nós levamos um anteprojeto para discutir na fundação. Foram feitas inúmeras modificações na Assembleia da BI. E nós não tínhamos diretoria, nem candidato a presidente nós tínhamos. A Assembleia definiu, olha, vamos fazer o seguinte, você é o presidente, vocês se encontram, definiu 7 nomes, a Assembleia. Escolhemos o presidente, é você, e o resto... Vocês definem aí entre vocês os cargos. Foi assim que foi feito. Né? Ou seja, discutimos todo o estatuto dentro da Assembleia da BI. Né? Houve um professor da ADPUC, que está me faltando o nome, talvez o Nelson Rodrigues lembre melhor do que eu, porque foi uma sugestão da professora Dirce Cortes Riedel, que se chamasse ele. Né? Um professor, se não me engano, também de literatura, que fez uma preleção e nos estimulou muito antes de começar a Assembleia. Né? Eu anunciei o nome dele, saí, ele falou, disse que acontecia também perseguições na ADPUC, que eles também tiveram dificuldade. Nos deu, assim, uma dose de energia para continuar, porque estava todo mundo estava muito abalado. Né? Nessa primeira Assembleia da... Nessa primeira Assembleia de Criação, 7 de maio de 79. Como foi o clima? Você falou que foi um clima
clima de... As pessoas estavam abaladas por conta dessa notícia da outra... Porque nós fomos lá e denunciamos. Então, eu fiz o discurso e algumas pessoas, um rapaz que foi à nossa Assembleia, que foi do CAP, inclusive, ele disse, eu cheguei a passar mal, rapaz, eu tive dor de estômago, de úlcera, né? Porque ali, dentro do clima da Assembleia de Fundação da APUERJ. Então, veja, aí foi formada a APUERJ. Depois foi formada, do dia 7, a ASDUERJ. Por que ASDUERJ? Nós tivemos que definir o nome depois, porque não podia ser a DUERJ, nem podia ser a APUERJ. Então, a associação ASDUERJ. Né? Depois eu brinquei um pouco com isso, é o AS da UERJ. É o AS que nós estamos tirando, AS de ouro, E fizemos um cartaz na reformulação, na reativação das UERJ, foi feito um cartaz grande que uma moça fez, eu quero destacar todos esses nomes, né? Sandra Rachid também não está mais na universidade. Quero isso dizer, tem muita gente que não está na universidade, mas teve que um papel fundamental no surgimento das UERJ, que se não fosse eles, não teria acontecido. Porque, veja bem, depois que eu fiz o pronunciamento, eu saí. Nós rabiscamos lá o nome na ata de fundação e eu saí. Quando eu saí, quando todos nós saímos, né, o que nós assistimos ali fora? Um monte de panfleto pregado nos elevadores, nas paredes, etc. e tal. Eu dei um panfleto desse para Claire, e eu tenho um panfleto desse aí. Tá? Não sei onde está, mas depois posso te mandar uma foto dele. A vergonha do 3 de maio tem que ser apagada da história da UERJ. E tinha algumas discussões. Vamos todos à ABI no dia tal, né? Denunciava aquilo como uma vergonha, mal impresso, feito naqueles microscópios, né, de tinta à mão, etc. e tal, professor secundário, provavelmente. Quem fez isso? Eu não sei. Sei. Hoje eu sei porque me contaram. Eu participei? Não participei. Foi Vivaldo Moura Neto, professor titular hoje de anatomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Edna Rienque de Souza, né, que também fez, levou, nós não tínhamos organização, nós fomos pegos de surpresa. Ela levou um livro de ata, pronto para Assembleia de Fundação. Né? A Edna Henrique de Souza, que não participei disso, não dei a ideia, não lembrei. Senão não teria um livro de ata. Não teria um livro de ata naquela hora, nós tínhamos que improvisar. Então você veja, houve vivências ali de pessoas, né? Quem fez esse panfleto foi o Leonardo também. Então, Vivaldo, Edna Henrique de Souza, Leonardo, que eu esqueci o sobrenome. Todos três são da biologia. Depois disso, a Edna saiu da biologia por desentendimento com Roberto Alcântara. Não sei a coisa, mas ela achou que não estava tendo apoio, etc. e tal, saiu. Vivaldo foi para a Federal do Rio de Janeiro bem mais tarde, ele participou da reativação, né? E o Leonardo faleceu bem depois. Ficou na biologia, mas faleceu, já morreu. Né? Uma coisa que só para não me perder aqui. No dia 3, que foi o da APUERJ, teve alguma espécie de assembleia nesse dia? A assembleia da Faculdade de Direito estava totalmente cheia. E essa da Faculdade de Direito, que você falou que é o Bechara, enfim... O Bechara dirigiu, então disse, não, para ele falar tem que assinar. Então ele participou da APUERJ. Ele dirigiu a mesa. Da APUERJ. Ele fundou, ele foi o dirigente da mesa dessa aí. Né? O nome está me faltando, olha que eu tenho até boa memória para... Quer dizer, não teve nada a ver com a ASDUERJ. Né? Não teve. Pelo contrário. O ASDUERJ foi tudo, vamos dizer, foi um banho de democracia. Sim. Essa daí foi feita... Essa aí foi feita de cima para baixo, como eu denunciei antes de acontecer. Perfeito. E que o pessoal duvidou, eu digo, então vamos lá ver. Entendeu? Então, as do ERJ, nós escolhemos o nome depois, né? E redigimos todas as coisas que nós tínhamos anotado, alterações, e reformulamos o estatuto, que partiu da Assembleia de Fundação,
né? Nós demos um anteprojeto para cada um, as pessoas leem, nós íamos artigo por artigo, modificando, alguma modificação aí, alguma emenda, alguma sugestão, etc. e tal. Foi assim a Assembleia. Né? Aí depois, no final, nomes para a diretoria. Aí, fulano de tal, chega e diz, sugiro o nome do companheiro Ricardo Santos, que está dirigindo a mesa. Outra coisa, quer dizer, como é que eu fui dirigir a mesa? Eu digo, olha aí, gente, quem é que vai assumir a mesa? Foi uma Aí o pessoal disse, você. Né? Estavam comigo Antônio Carlos Campos de Carvalho, José Eustáquio Bruno, Edna Henrique de Souza, né? Vivaldo Moura Neto. Eu visei Vivaldo, você quer assumir a mesa? Vivaldo disse, não. Edna, você quer assumir a mesa? Comigo, dividir a mesa. Não estava me substituindo, me tirando. Eu estava agregando, querendo colocar a Coapuerj, que era até então Coapuerj, depois foi mudada, na mesa toda. Né? Nenhum deles, Bruno não quis, o Antônio Carlos não quis, não, você vai. Então, vamos dizer, eu acho que aí ficou claro que o processo todo foi muito democrático, discutimos todos os itens, item por item, fizemos as modificações propostas, imprimimos o coisa e registramos. Né? Na composição há um fato até cômico, porque a Apuerj foi fundada na Faculdade de Direito, desceu a Faculdade de Direito para a Assembleia de Fundação. Né? Como descia de vez em quando a Faculdade de Direito, quando tinha qualquer questão salarial, na vigência da ASDUERJ. Né? Ou quando as duas, porque houve um período a partir daí, eu vou colocar agora a questão do sindicato que você me pediu, que nós passamos a dirigir as assembleias que vieram através do Simpro conjuntamente, porque haviam duas associações, quem é que ia dirigir? Né? Então, eu estou recalcando aqui, eu lembro do nome dele todo, né? Ele tem um nome, inclusive, parente de um ministro, e também tem um nome que parece que vem da ala do Brizola. Foi o diretor de psicologia, está lá ainda, estou recalcando o nome do presidente das doentes. Eu me tornei amigo depois de alguns deles, Domingos Castineiro. Eu tinha um sítio em Paulo de Fronten, encontrei lá, passamos a papear. Ele disse, se eu soubesse que vocês iam fazer dessa maneira, porque o que disseram para a gente é que vocês vinham, né, sindicalizar a universidade, eles tinham medo de sindicato. Né? Então, veja bem, chegamos ao ponto em que a ASDUERJ estava formada, surgiram 7 nomes vindos, né? Algum do Centro de Tecnologia e Ciência, tem alguém aí do Centro, aí Antônio Lopes se apresentou. Nunca foi uma reunião de diretoria, mas compôs a diretoria provisória. Né? Veio de lá a sugestão, coloca aí Guilherme Sampaio Ferraz. Quem é Guilherme Sampaio Ferraz? Porque ele é professor adjunto, para colocar a questão do mérito dentro da diretoria. Aí eu digo, alguém da área aí de ciências sociais, aí, direito, Fernando Luiz Magalhães Couto. Eu dei um pulo para trás, né? Porque eu digo, esse é infiltrado. Não era. O Luiz Fernando era uma pessoa ótima. Né? Depois a gente brincava muito com isso. Brincamos muito com essa questão ele ficou responsável por registrar toda a documentação. Eu fiquei com medo danado, né? Mas foi tudo direitinho e a gente brinca e até hoje ficamos muito amigos dele, da família dele, né? E vice-versa. Né? Então foi assim, a formação das ASDUERJ foi isso, foi pacífico. Muita gente da medicina social compareceu, simplesmente assinou em apoio. Houve uma grande convocação, a participação da medicina social tem que ser destacada. Não teve ninguém da Faculdade de Educação. Se você pegar a lista e dividir por centro, você vai ver claramente quem é que forma a ASDUERJ e quem é que forma a Apuerj.
né? Então você tem a exceção, o centro de tecnologia, alguém daqui, dali, mas o grosso é o centro biomédico. Tá? Começou muito mais pelo centro biomédico. Nasceu no centro biomédico. E eu vou ser mais preciso, nasceu na sala 10 da farmacologia inicialmente, depois é que ela foi galgando. E é curioso, né, que hoje em dia acaba não tendo tanta participação. Assim. Não, veja bem, na minha fase, isso é bom, talvez essa pergunta cabe, a medicina era um foco de resistência na época da ditadura. Né? Na própria UERJ, professor Américo Q. Carneiro foi um foco de resistência. Né? Professores da Faculdade de Ciências Médicas foram um foco de resistência. Hoje a medicina é um foco de reacionarismo. Né? Conselho Federal de Medicina é um absurdo. Né? Conselho Regional de Medicina, eu participei como Câmara Técnica de Farmacologia e Toxicologia da diretorias anteriores, que era da unidade médica. A unidade médica foi derrotada, quem foi na festa de posse? Os filhos de Bolsonaro. Né? Então, eles fizeram todo um trabalho, houve toda uma transformação dessa classe média correspondendo à classe dos médicos. Né? E, talvez profissionais de saúde, talvez nem tanto enfermeiros. Né? Mas essa observação é muito válida. Só para relembrar um fato histórico, em 1966, um ano depois, no ano seguinte eu entrei na Universidade, na Faculdade de Medicina, houve a grande invasão pela polícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inclusive a quadra de esporte tinha um nome, tinha data e tinha lembrança disso aí, como homenagem às pessoas que apanharam lá dentro, das moças que eles pegavam um cacetete e botavam entre as pernas. Tá? Então, é algo que marca, que eu fico arrepiado aqui de lembrar, apesar de não ter visto. Vi outras cenas talvez muito piores, que foi a Sexta-feira Sangrenta. Né? Depois de 68, foi aquilo ali, uma coisa, você via as pessoas tombarem, né? E nós resolvemos sair. Né? Era pedra contra tiro. Foi dali que foi evoluindo até o AI-5, em dezembro, 13 de dezembro de 68. Né? Você estava eu entrei no partido depois disso, eu entrei no partido na época do AI-5. Não sei se um pouco antes, um pouco depois, não posso lhe afirmar, mas foi naquele clima da criação do AI-5. Entendeu? Ali eu entrei no partido e morava aqui em Copacabana, numa república. Entendeu? Eu não fui preso nessa república, eu saí, fui morar com a minha companheira na Rua da Passagem, fui preso na Rua da Passagem depois de terminar com a minha companheira. Então, essa é um resumo de história preliminar e resumo da criação das UERJ. O que acontece? Fizemos a diretoria provisória. Né? A diretoria provisória foi até março de 1980, época que eu tinha que ir para São Paulo. Em 79, fui ao aeroporto com Jaime Grabois buscar João Amazonas, onde eu tinha um trato, e eu queria pedir a ele para ir ao Araguaia. Eu queria pedir permissão a ele para visitar. Eu visitei a casa onde João Amazonas morou, o que era a casa, né? Porque a casa foi bombardeada. Foi bombardeada mesmo por avião. Né? Só tinha um piso. Os lavradores me levaram lá. Eu fotografei isso tudo. Eu fui um ano depois que o pessoal da Comissão de Mortes e Desaparecidos, dos familiares do guerrilheiro do Araguaia, foram lá. E havia toda uma expectativa, como é que vai ser a direita, vai reagir a isso. Eles foram em 80, eu fui em 81. Eu passei um mês lá. Eu disse, olha, eu vou tirar férias, pessoal, e tudo. Depois nós fizemos uma bateria de slide, eu devo ter, se alguém se interessar. Essa bateria foi distribuída e é do partido. Eu cheguei, dei para o João Amazonas. João Amazonas foi na minha casa para conversar sobre essa viagem. Eu quis fazer isso, não... Me disseram coragem, eu digo, não, coragem foi quem morreu lá.
Coragem foi meus companheiros, foi o Ceará, foi o Queixada, foi essa turma toda, sabe? Que eu escrevi algumas coisas, eu tenho algumas coisas, depois posso tentar localizar, eu sou meio desorganizado na parte digital, e te mandar. Eu contei essa história, né, dessa viagem, tem fotos dessa viagem e tudo. Mas vamos voltar para as UERJ. O que é que falta aí, meu amigo? Tinha colocado aquela questão do sindicato. A relação dos docentes da UERJ com o Simpro. Como é que era? Não havia sindicato dentro da UERJ, as associações estavam surgindo. Então as pessoas tinham uma sindicalização natural no Simpro, até porque trabalhavam em outras faculdades, né? E eram sindicalizadas. E começou o movimento sindical do Simpro, a primeira movimentação de dissídio coletivo do terceiro grau. A UERJ entra ou não entra? Houve uma discussão inicial na universidade. E essa discussão foi travada na reitoria e nós entramos para o dissídio. Nós ganhamos essa discussão, né? Segunda questão, nós começamos antes da greve a denunciar o que estava acontecendo na UERJ. Então, Bruno falou, sentou o pau no que estava acontecendo na UERJ, eu sentei o pau em seguida. O professor, diretor do Serviço Social, na época, né, ele estava sentado lá, era amigo dos Garbi, ele saiu correndo quando eu comecei a falar, ele saiu da porta e como quem eu vou avisar a essa turma. Também está me faltando o nome dele. Eu estava com o nome dele ontem na cabeça, muita coisa. Você vê que eu gosto de guardar o nome todo, às vezes, né? Então, porque era a experiência das assembleias, eu falava o nome todo para as pessoas saberem, identificarem os colegas. E aí eu memorizei muita gente com isso, né? Então, veja, eu estou um pouco emocionado, você me desculpe. Houve a greve do Simpro. O que a greve do Simpro trouxe? A greve do Simpro trouxe aquilo que eles não esperavam, a paralisação geral da UERJ. Eles não tiveram como evitar. A UERJ parou junto com o outro, fechou. Alguém diz, como é que eu podia lá em São Cristóvão, né, na unidade de São Cristóvão, como é que eu podia saber? A unidade de São Cristóvão parou, eu fui lá, no dia da greve. Né? Como fui antes da greve, como fui depois da greve, para vender as do UERJ. Então, teve gente lá que disse, não, eu nunca soube disso. Você vê como a coisa a universidade é tão grande, a gente se comunica tão pouco, é possível. Mas eu acho difícil, porque saía nos jornais, nós ganhamos as páginas dos jornais, a dissidência que houve saiu nos jornais da época. Né? A fundação, a briga. Lhe contando um episódio antes de passar para o seguinte, houve uma similaridade entre a fundação da Associação Docente da Gama Filho com pessoas, inclusive, comuns da UERJ, só que houve uma singularidade. Eles bateram, o pessoal de Educação Física deu porrada nos que queriam formar a Associação Docente. Ela não se firmou, as pessoas desistiram ali. Na época existia Gama Filho, o Nelson é a pessoa mais indicada para lhe falar sobre isso, Nelson Rodrigues Filho, porque ele estava lá. Tá? Eu soube através dele. Então, foi paralelo, foi logo em seguida a nossa, 1 mês, 2 meses, não me recordo. O Nelson pode falar isso, que ele dava aula na Gama Filho. Tá? Bom, o que significou a Assembleia das duas associações docentes? Significou um desmascaramento da pedagogia. Então, no início, eu ficava preocupado, a Edna Henrique de Souza até ficava assim, né? Depois ela me diz, Ricardo, eu fico nervosa ali, porque
você fica disputando com Ivair Coelho, Lisboa, Itagiba, Rademacher. Agora veio o nome, tá vendo? Eu estava tentando lembrar. Professor da psicologia, uma excelente pessoa, não tenho nada pessoalmente contra ele, mas naquele momento se envolveu o papel, sabe? E onde foi realizada essa assembleia conjunta? Foi em qualquer, não me lembro, foram várias, não foi uma só não. Foram várias? Foram várias em função do encaminhamento do Cílio. Era para encaminhar as questões sindicais. Né? Enquanto tivemos duas associações ali, elas duas dirigiam a assembleia. Podia ter assembleia particular de uma ou de outra, mas ali o dissídio era administrado pelas duas, porque as duas eram legais. E o que encerrou essa paralela? O que encerrou? Bom, eu fui para São Paulo, quando eu voltei, o Ricardo Donato, houve uma manobra do Dr. Jaime Landmann, que era uma pessoa de esquerda, que eu adoro, que é um médico que já faleceu, infelizmente, mas que nos deu espaço, sabe? E que era uma pessoa progressista, basta ver o que ele escreveu dentro da medicina e fora da medicina, tá? Jaime Landmann, eles eram a favor dos Garbi, porque os Garbi no passado foi socialista, ele se aliou à direita naquele contexto, né? E o Jaime fez o seguinte, ele botou uma pessoa na direita, sem eu saber. Vou lhe contar tudo. O Guilherme Sampaio Ferraz foi colocado dentro da diretoria da UERJ com o único exclusivo papel de fazer a união das duas associações. E o Ricardo Donato, que é um cara progressista, elogiado da turma, adoro o Ricardo Donato, é um cara de esquerda, foi colocado na diretoria da outra, pelo Landmann. Coitado, ele era homenageado todo ano pela Faculdade de Medicina. E passamos nós, eu e o Lauri, a ser os homenageados naquele ano de fundação, e o Donato foi execrado pelos alunos, porque estava naquela associação pelega, não merecia, curtir um papel ruim, porque ele não é essa pessoa. Entendeu? O que o Donato fez com a associação Apuerge? Ele discutiu com o pessoal dele, tomou todas as providências e anulou juridicamente a Apuerge. Chegou para mim, quando eu cheguei de São Paulo, eu estava no bar Botafogo, ele chegou e disse, Ricardo, eu fiz isso, discuti com o pessoal, anulando, não existe mais a Apuerge. Está aqui a documentação. Então, porra, um gesto desse... ele não extinguiu e ele veio e entregou. Entendeu? Então, é uma pessoa que corresponde ao que eu sempre pensei dele. Sabe? Foi colocado numa fria. O Landmann não fez isso por mal. O Landmann fez isso porque ele queria juntar as Garbi, mas ele, ao fazer isso, eles estavam juntando o pelego com o autêntico. Eles não estavam entendendo o momento histórico. Não se tratava de... Eu não teria nada contra se o Garbi fosse eleito reitor, não estava nem aí para isso. No entanto, fui chamado de comunista, realmente foi um elogio. O único elogio que me fizeram, na época, né? Mas esse cara vai ser demitido. Só teve uma, para falar em punições, só teve uma pessoa punida em todo o processo de formação, criação, não de reconstrução. Foi para a professora Darcicleia, que perdeu horas na Faculdade de Educação. Não tenho notícia dela ter perdido horas no Instituto de Psicologia. Ela dava aula nas duas unidades. Né? Gostava muito dela, me chamava, ó, meu bruxo, chegou meu bruxo. Né? A gente ria muito com tudo ali, ela era uma pessoa muito alegre, muito dinâmica e nos apoiou. Ela não me lembro dela ter comparecido da Assembleia de Fundação, não. Mas ela aderiu e assumiu as do UERJ. Com isso, ela começou a travar as lutas e foi punida. Perdeu hora. O professor da UERJ naquela época era hora-aula. Às vezes, assim, 6 horas e 34 minutos. Eu fiz esse levantamento. Que era esse momento da UERJ, até como você colocou anteriormente, como um escolão. Como o Pedro II, né? Que era a mentalidade de que... Tanto é que aquilo ali foi feito cheio de sala de aula, não foi feito com laboratório. Como é que foi o papel da UERJ para acabar com esse
Olha, com esse momento? o papel das DUERJ foi justamente, isso está no estatuto, né, toda a parte acadêmica, etc. Está no estatuto, desenvolver a parte acadêmica das DUERJ. Foram aquelas pessoas que tinham preocupação em formar doutores, em formar. Só tinha um curso de pós-graduação antes desse processo todo na UERJ, um curso de pós-graduação credenciado pelo MEC, reconhecido, que era o curso de pós-graduação do Instituto de Biologia, tá? Em biociências. Falava muito de radioatividade, etc. Apesar disso, ele começou a diversificar para formar várias áreas dentro da área de biologia. Roberto Alcântara Gomes. Então, Roberto era uma personalidade difícil, de direita, da Escola Superior de Guerra, mas não era o reacionário que todo mundo pinta. Sabe? Ele me aceitou ali, ele sabia quem eu era, ele me aceitou ali, trouxe pessoas de muito valor para o Instituto de Biologia. Atual presidente da Academia Brasileira de Medicina, Eliette Busquelá Torres, minha colega de faculdade, ele que levou para lá. Também foi do Colégio de Aplicação. A primeira pessoa do Colégio de Aplicação que ele levou fui eu e ele não sabia. Ele achava que era Eliette, mas a segunda pessoa que ele levou, excelente cientista, sabe? Nota 1000 para Eliette e com muita justiça está ocupando o lugar que ela merece agora. Ela foi levada por Roberto Alcântara. Então, vamos dizer, havia ali, e por incrível que pareça, havia uma sintonia entre Roberto era Sgarbi. Mas Sgarbi achou que Roberto estava querendo passar a perna nele, por causa da personalidade do Roberto. Entendeu? Houve uma situação, ninguém é capaz de explicar. Uma vez eu perguntei, eu sentei na mesa com o Arnaldo Esquier, e ele disse, como é que eu ia supor que o Sgarbi ia fazer uma confusão toda daquela, né? Então, o Sgarbi, dizem que ele estava doente, né, e queria ser reitor para encerrar a vida dele, e depois ele apoiou o Reúne. Eu até fiquei, quase que eu saí do Reúne, que era o Ézio e Ivo. No processo eleitoral direto, o Sgarbi fez um pronunciamento, não pessoalmente, mas mandou um pronunciamento apoiando a candidatura do Ézio e do Ivo. Aí eu disse, o que está havendo aí uma composição? Depois eles me explicaram, eu aceitei e ficou tudo bem. Mas o que eu quero, voltando atrás, é dizer que as assembleias, houve uma votação para o sindicato comparecer à mesa. E eles foram fragorosamente derrotados. Então, tudo era colocado à votação. E nesse processo de votação, nós ganhávamos. Era uma brincadeira que nós começamos a rir. No início, a Edna ficava temendo que eu ficava pegando o microfone do Ivair, o Ivair pegando o microfone de mim. Depois eu pegava e quando havia uma polêmica qualquer, eu pegava o microfone e dava para o Ivair falar. Porque o que ele falava, depois eu combatia, era fácil, e a gente, né? Então, eles não tinham preparo político, não tinham militância política, eles tinham uma formação, né, ali dentro do escolão, vamos dizer, né, dessa concepção antiga, e achavam que nós vínhamos para... Eles não queriam o sindicato na mesa, porque eles não queriam o sindicato dentro da universidade. Então, eles não queriam pessoal sindicalizado. É uma discussão que ainda existe gente que pensa assim na Faculdade de Medicina, que as DUERJ não deveriam ocupar um espaço dentro da universidade, devia ter um local próximo, fora da universidade. Eu não penso assim, mas há gente que pensa assim dentro do Hospital Pedro Ernesto. Recentemente, eu conversei com gente assim, né? Veja, E desde o início as DUERJ teve um espaço físico dentro da Teve. O primeiro espaço físico que nós tivemos foi a Sandra, do Instituto de Ciências Sociais. Eu acho que ela era diretora, professora bem colocada lá, através do Ferrão, inclusive Antônio Carlos Ferrão, foi arranjada uma sala, acho que no 9º andar. E nós começamos a funcionar ali, colocamos secretário, foi daí que surgiu Eliette também. Eliette, né? Quem arranjou foi a Regina Weisman, aí já na reativação. Né? Então, se quiser falar da reativação, se der tempo. Eu acho que... Veja, eu fui para São Paulo, fiquei 2 anos e meio.
houve um problema da minha mãe em tempo terminal, o Carline queria que eu ficasse, né? Você volta depois na segunda diretoria, Eu isso? volto depois da segunda diretoria e quando eu chego eu vejo que a primeira associação Donato diz, olha, não existe mais. A segunda, o Lauria teve um infarto. Eu escrevo um levantamento, né? Baseado em dados que parciais do Roberto Alcântara Gomes e do Ítalo Suassuna, sobre carga horária. O trabalho chama-se o ERJ e as do ERJ, que aí defende o lado da grande mudança acadêmica. Uma pergunta que você fez também. Né? Demonstrando quantidade absurdamente baixa de curso de pós-graduação, que era um regime de carga horária e propondo que inicialmente se fizesse 10, 20, 30 e 40. E foi aprovado isso. Né? Foi aprovado. O primeiro regime, primeiro plano de carreira foi 10 e acabar com 3 horas e meia. Sabe? O que é 3 horas e meia? O cara, isso aí é hora de preparação de aula, de uma aula. Né? Então, foi escrito um trabalho, eu dei esse trabalho para lá, ainda tenho aí o trabalho, posso depois também passar para você. E houve todo um processo de transformação acadêmica, né? Com a criação da associação. Mas ela estava, nesse momento, desativada. Eu conversei com as pessoas, com Lauria, com o Reinaldo, né? Todas as pessoas que estavam ali, Bruno, tudo, ninguém fez nada para reativar a associação. Então, o que faltava aí, meu caro? Faltava a vivência política de fazer. Uma coisa é o discurso, é ir para uma assembleia e brincar, como o pessoal de letras brincava com o pessoal do Ivair. Jogavam para lá a peteca, botavam eles na roda e nas discussões políticas, entendeu? Era uma coisa bonita de ver, não estou fazendo disso uma coisa jocosa, não. Brincavam, mas era uma coisa bonita de ver, porque era o campo, foi onde você exerceu a democracia com eles, que eram autoritários. Nós exercemos a democracia com eles. Isto é democracia. Entendeu? Nós não vamos fazer isso por isso, por isso, por isso, por isso. Aí o outro disse, não, mas também tem isso, tem isso, tem isso. E daí ficavam um julgando a peteca para o outro. Né? Então, veja, me direcione aí, porque eu já falei muito, estou cansado um pouco. Não, isso foi entre 82 e 84, né? 82 e meio eu voltei de São Paulo. Isso. Né? Minha mãe morreu no final do ano. Voltei com a parte experimental e alguns trabalhos publicados em revistas internacionais com Carnet. Mas não estava com a tese redigida. Minha tese estava a ser redigida. Né? Aí comecei, me desvinculei da tese para reativar as do ERJ. Né? Comecei a reunir, elaboramos um cartaz, a AS do ERJ vive. Né? A AS do ERJ vive. Tal. Peguei a documentação e digo, bom, ela não foi extinta, ela continua existindo juridicamente. Então é questão de reativar. Conversei com Lauria, conversei com o Bruno, se não me engano, fez parte dessa diretoria também, acho que dessa diretoria de reconstrução, e depois o Bruno foi a pessoa que me sucedeu também. Né? Eu já entreguei a associação, depois, ela teve um período maior de coisa, porque nós começamos no segundo semestre do ano de 82, segundo semestre do ano de 82, e fomos até 85, março de 85. Então, isso foi um período que ficou de acordo com o estatuto. E aí, fizemos muita movimentação ali, SOERJ, UERJ,
fizemos a questão das eleições diretas. Nessa época não tinha eleições diretas lá. Não. Então as UERJ teve um papel importante. Lembra que eu disse que nós fomos ao primeiro Encontro Nacional de Associações Docentes? Sim. Eu lá participei, havia diversas mesas. Né? Nós participamos como Corpo UERJ, veja bem. Então, se forem procurar as do UERJ lá, não vão achar. Tem que procurar Corpo UERJ. Né? Eu participei, o Antônio Carlos Campos de Carvalho participou, e um professor que hoje é cientista nos Estados Unidos, ficou há muitos anos, há mais de 2 décadas ele permanece nos Estados Unidos, José Marcos, né? Eles foram também, fomos nós 3 que comparecemos. Convidei o Bruno disse que não podia ir, outras pessoas não quiseram ir ou não puderam, né? E era em São Paulo, era na USP. Né? Eu participei da mesa, de todas as discussões do poder na reitoria, o poder na universidade, ou seja, a questão das eleições diretas, etc. e tal. E depois eu trouxe essa questão, quer dizer, essa questão passou a ser discutida nacionalmente, por todas as ADs. Mas ali na UERJ, quem primeiro colocou isso foi eu. Eu digo, agora nós temos que pensar. Inclusive no trabalho eu cito como seria feita essa eleição, como o trabalho está escrito, de a possibilidade de uma eleição direta, etc. Então, as pessoas começaram a pensar. Eu levantei a poeira, né? Levantei a lebre da eleição direta. Acho que tem muita correção a ser feita na eleição direta, né? É a minha visão pessoal. Foi o primeiro modelo. A primeira coisa que foi feita na eleição direta foi oficialmente, através de um deputado do PDT, né? Também daqui a pouco eu lembro o nome dele. O Brizola e o Darcy eram desfavoráveis. As eleições diretas? Eram desfavoráveis, né? Eu sabia disso através de contatos. E foi elaborada uma lei que foi considerada depois inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É muito interessante o que ocorreu, porque era da Comissão Eleitoral, da prática dos docentes, era eu e Regina Weisman, que fazíamos todo o trabalho. E teve gente que não era das do UERJ que depois ajudou na consulta. Né? Na consulta. Houve toda uma discussão ali, que foi também vinda da Faculdade de Direito, questionando a constitucionalidade da lei. Deputado Luiz Alfredo Salomão. Do PDT. Tá? É dele a lei. Tá? Eu fui na casa dele, junto com Luiz Fernando Magalhães Couto, tá? E discutimos possibilidades, tudo, e submetemos a lei à discussão numa Assembleia. Da mesma maneira que o Estatuto das UERJ, modifica isso aqui, faz isso aqui, tal, isso aqui pode, isso aqui não pode. Depois passou pela comissão lá da Assembleia, foi aprovada e promulgada. Ou seja, uma vez promulgada, nós organizamos a eleição. Na véspera, surge o STF, bloqueia por ação de Nereu, que chamam de Nereu Bournier, né? Que era, o Nereu era chefe de gabinete do Bournier da Paraçá, da Aeronáutica. Tem outro lá da Faculdade de Direito que era um fascista também, decretou a prisão, acho que da própria mulher, internação psiquiátrica da própria mulher, tem um nome que eu não lembro, e nem faço questão de lembrar. Tinha outros, e tinha pessoas boas, Luiz Fernando, né? Tem pessoas boas que se podiam confiar, como tem agora também. Isso é uma constante. Não sei se está recrudescendo lá essa coisa. Mas era uma faculdade que eu tinha muito respeito pela história dela, no sentido que ela era a história do poder da UERJ. Se você for examinar, no meu trabalho, inclusive, a história do poder antes das eleições, é a história do domínio da Faculdade de Direito, da Faculdade de Ciências Econômicas. A Faculdade de Ciências Médicas ficava encostada, que foi uma das fundadoras do núcleo que criou a UEG. Né? O núcleo que criou a UEG foram 4 unidades: economia, engenharia, medicina, né? E direito. Esses 4. E a Faculdade de Ciências Médicas teve um reitor lá,
né, durante um período longo da coisa, o resto era faculdade. O direito estava sempre, ou como vice, ou como reitor, o direito era o domínio da coisa. Ciências econômicas e algumas vezes engenharia, mas sempre com associação com direito. Eu observei a estrutura de poder, fruto também da minha experiência no primeiro encontro das ADs, e aí vieram as propostas. Nós tentando consertar isso, hoje eu sou crítico a excesso de poder da medicina. Você pode ver, se você fizer, depois da criação da eleição direta, a medicina está sempre presente no poder. Por quê? Porque é preciso diferenciar o Hospital Pedro Ernesto. O Hospital Pedro Ernesto, ele sozinho, ele tem 5.000, se não me engano, técnico-administrativo, não sei quantos médicos, né? Então, é uma unidade que funciona com uma verba incrível. A história de corrupção ali, tanto a história de corrupção que recentemente, né, o secretário de saúde, na pandemia, foi preso, né? E houve posteriormente também indicativo dessa ordem. Então, eu acho que é uma unidade que precisa de um cuidado especial, mas ali nós tivemos bastante dificuldade de estabelecer os critérios. E ficou, quer dizer, se você quiser ver o impacto da formação, da reativação das DUERJ e da criação das eleições diretas para diretor de unidade, examine todas as unidades da UERJ e veja quem são reitor, vice-reitor e os diretores de unidade. Você vai ver um domínio maciço de pessoas ligadas às DUERJ. Você vai ver Regina na Faculdade de Educação, você vai ver Celso Sá na Faculdade do Instituto de Psicologia, você vai ver Sandra no Serviço Social. Há um domínio daquelas pessoas que abraçaram as DUERJ na sua criação. Essa foi a importância das DUERJ nessa mudança geral. E depois disso você começa um processo de transformação com criação de cursos de pós-graduação, que já vinha, né? Já vinha e o pessoal tinha antes. Com a criação do regimes progressivamente, né, maiores de carga horária, hoje você tem 40 horas e 20 horas eu acho que é remanescente, 30 horas é remanescente, né, é final de linha, e você tem dedicação exclusiva, nós não tínhamos, eu não tive dedicação exclusiva. Eu fui do primeiro Pró-Ciência, eu cheguei a ser parte do primeiro Pró-Ciência, né? Então, veja bem, aí você pode analisar o nível de transformação que a universidade sofreu pelas direções de unidades e pelas direções da reitoria e da vice-reitoria. Isso foi na primeira eleição direta. Tá? Eu perdi a eleição, agora voltando ao hospital. Por que eu perdi a eleição? Porque eu fui candidato a diretor do Centro Biomédico. Todo mundo tentou me dissuadir disso. Nesse caso, eu digo, não é possível. Depois da liderança que eu tenho, tem gente aqui que diz que não concorda comigo a nada. Como é que eu vou ter medo de concorrer a uma eleição? Eu ganhei do segmento dos estudantes, ganhei do segmento dos docentes, mas perdi no corporativismo dos auxiliares de enfermagem e dos técnicos de enfermagem. Votaram maciçamente só numa professora muito boa. Professora Nalva, muito boa, excelente, esse tal. Mas veja bem, esse é outro defeito da eleição direta. Entendeu? Lá no hospital, especificamente. Então, eu acho que um processo de rediscussão caberia, talvez, no segundo congresso interno da UERJ, né? Quem sabe? É uma sugestão também que fica, né? Cara, deixa eu perguntar, até por conta aqui de uma questão técnica aqui do tempo Tá. de gravação, Tá. que tem Tudo bem. um limite aqui. Sobre a sede das DUERJ, nesse período você comentou... Começou lá e depois eu entreguei para o Bruno a sede no primeiro andar, mas em outro pavilhão. Tá? Eu entreguei com conta, desconto em folha, entreguei ao Bruno. Bruno não foi meu candidato era a Regina Weisman. Infelizmente, Regina Weisman depois
segui um outro caminho político, com Vera Alves eu não gostei até, mas passei. Naquele momento ela foi uma pessoa brilhante. Tá? Entreguei, passei a direção ao Bruno e nessa passagem eu fiz uma homenagem, chamei várias pessoas e fiz uma homenagem aos fundadores das Duerge, pregando aquele cartaz lá no fundo, que está até hoje lá. E na época já tinham funcionários de secretaria, Arlete, acho que Arlete, eu falei o outro nome, mas era Arlete que eu queria me lembrar. A Arlete foi contratada ainda, foi a primeira contratada. E permaneceu ali. Ela chamava eu e Regina de Casal 20. Olha o Casal 20 chegando aí, Casal 20 das Duerge, né? Então é um pouco isso. Desculpa a descontração, mas eu acho que também é bom, né? Mas é importante, até aquela sugestão que a Claire tinha dado, que a Claire tinha comentado, de uma forma quase que subjetiva também, né? De evocar até essas memórias, né? O que as Duerge significou para você? A Duerge significou muito, né? Significou muito. Eu considero que na UERJ, meu legado maior é ter participado desse processo todo, né? É ter deixado... Quando eu cheguei na UERJ, eu tinha toda a formação. Quando eu voltei de São Paulo, eu tinha praticamente o doutorado. Eu interrompi um período para escrever a tese, entreguei no primeiro congresso interno da UERJ, entreguei ao Luiz Fernando da diretoria, depois eu voltei e continuei o mandato. Fui lá, defendi, já tinha o doutorado enquanto presidente das Duerge, né? Então, veja bem, toda uma formação que eu acho que era uma preocupação, a universidade estava muito atrás. Eu vim da Federal do Rio de Janeiro, eu vim de um dos maiores centros de pesquisa de biologia do centro do Rio de Janeiro, que é o Instituto de Biologia Carlos Chagas Filho. Eu fiz iniciação científica, fiz mestrado lá, publiquei trabalho lá, né? Então, isso tudo se refletiu inicialmente. E tinha muita gente, olha, muita gente, o Nelson tem essa mentalidade, o Ivo Barbieri, né, que foi o primeiro, o Ézio Cordeiro, o pessoal da medicina social todo teve essa experiência, porque grande parte da medicina social vem de outras universidades. Noronha, Reinaldo era um ano acima de mim na Faculdade de Medicina da UFRJ. Reinaldo Felipe Nery Guimarães. Né? É um cara também que poderia fazer um depoimento muito bom, mas ele parece que não é mais sócio, porque ele agora está na Fiocruz. Né? Mas é uma excelente pessoa, um cara muito combativo, tem uma história de luta. Então, olha bem, nessa questão de história de luta, eu falei da minha, mas você tem e falei de algumas outras pessoas que fizeram também por si, mas tem um cabedal de pessoas, uma lista de pessoas que tem história de luta. Ferrão, né? Ronaldo Coutinho, você está entendendo? A própria Dacicleia, entendeu? Então, há um conjunto de pessoas, o Bruno foi um militante organizado, que eu saiba, ele não esconde. Então, é um conjunto de pessoas, né, que o Luiz Fernando foi um cara organizado, Luiz Fernando Magalhães Couto. Então, é um conjunto de pessoas, por isso que eu digo, foram um conjunto de vivências. E que nos encontramos, eu conheci o Lauri hoje é meu médico, meu neurologista, eu tenho problema de coluna, né, neurológica. E o Ronaldo Lauria, que vai estar com a gente, eu conheci na Assembleia de Fundação. Eu conheci o Ivo Barbieri na Assembleia de Fundação. Nelson Rodrigues Filho eu conheci na Assembleia de Fundação. O Bruno não, conheci lá na Coapuerj. Né? Ronaldo Coutinho e Ferrão estiveram duas vezes na coisa, disseram, não é para a gente ainda. Isso aí não é para a gente, nós não temos liberdade lá para fazer isso. Entendeu? Então havia um clima de muita repressão. Para você ter uma ideia, nós tentamos influenciar os servidores e naquela época não foi possível. Por quê? Porque havia muita repressão, eles sentiam muito a repressão dentro da universidade. Tá? Então é um dado a mais aí. Né? Mais alguma coisa que eu possa contribuir? Eu acho que com isso a gente consegue concluir aqui, talvez deixando... Falei com muita... assim, um pouco sangue, a pressão deve ter levantado um pouco aqui, mas tudo bem, agora vai baixando. Maravilha. Mas, Ricardo, muito obrigado pelo depoimento, enfim, por esses anos. É um prazer muito grande, viu?
fiz o que foi possível fazer, né? E conjunto com gente muito boa. E o legado está aí. É o legado de várias pessoas, né? E eu tenho consciência muito grande de que isso está inserido no contexto social, que era um momento de reorganização. Tudo isso determinou. Ninguém faria isso contra a maré. A maré estava favorável. Como disse um amigo meu, era como agora tem muita queimada, né? Era capim seco. Você gritava e aqui a faísca corria. Então quem sabia gritar e quem sabia fazer a coisa, levava. Né? Faz que é importante para todos. É isso aí. Muito obrigado pelo depoimento. Nada, eu que agradeço a oportunidade.